Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Vamos continuar aqui o estudo da Lei 057, mas antes disso eu queria fazer uma observação muito importante para você. Tem muita gente que tem me perguntado como é que faz para estudar informática. Se, poxa, professor, eu não gosto dessa matéria, eu tenho dificuldade, e o que eu faço? Me dá uma dica aí, como é que eu me organizo para estudar informática? Primeiro ponto que você deve saber é que informática é hiper importante que você estude. Não tem um concurso público, eu gosto dessa matéria, eu não gosto daquela. Você tem que estudar tudo. Você tem que fazer o seu ciclo de estudo e estudar cada uma das matérias para fechar. O candidato que passa em um concurso público, ele tem que fechar todas as matérias, estudar para fechar. Então como é que eu estudo informática, já que eu tenho que fechar esse assunto tão chato que eu não gosto? Tire isso da sua cabeça. Tire isso, não existe matéria que você não goste. Não repita mais que essa matéria é chata, porque senão você cria uma antipatia com ela, aí realmente vai ficar difícil de aprender. Mas eu sugiro para você que você faça o seguinte: informática, para este concurso, que o nível de exigência não é grande, o nível não vai ser uma questão profunda, que vai envolver conceitos mais complexos. Como é que você deve estudar? Tente executar as questões no seu computador, primeiro passo. Porque tem muita questão que envolve uma operação, uma execução. Então, quando você executar essa questão, você vai estar visualizando como é que é a questão. Pessoal, o conteúdo programático ele é vasto. Então, o teu examinador ele vai cobrar, salvo engano, eu vou confirmar com vocês depois, 5 questões de informática. 5 questões. Então, ele tem um conteúdo que ele vai cobrar 5 questões. É impossível o teu examinador abordar todos os pontos que ele está prevendo para te estudar. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter uma estratégia. E qual é essa estratégia? Estuda pelas questões. Professor, mas eu sou zerado, eu não sei por onde começar. Estuda pelas questões. Por quê? Porque é básico. É básico essas questões de informática. Então, como é que você faz? Você vai clicar no link aqui embaixo, você vai se cadastrar, tá ok? E você vai fazer um download de mais ou menos umas 17 provas da setup que eu estou disponibilizando para você. Você pega essas provas, vai no seu computador ou imprime, você tem que conhecer sua banca, você tem que fazer questões. E aí você vai lá na parte de informática e vai resolvendo questões por questões. Por quê, pessoal? Imagine só, quando você estuda através de uma aula online ou até estuda através de um curso presencial, que são ferramentas maravilhosas para você estudar, você vai descobrir uma gota no oceano que é a tua questão. E é muito legal quando você já sabe qual é essa gota, onde é que ela está. E é por isso que é importante você fazer questões. Estudar por questões. Então, qual é a minha dica aqui? Estuda informática por questões. Ele vai lá na tua prova e perguntar assim: ao executar o comando Alt Ctrl F, surgirá a seguinte ação: A. Será inserida uma nota de rodapé? B. Será dado um comando de formatação? C. Você arrastará um arquivo. Aí você vai ver, porque você vai executar no seu computador. Então, quando você executa no seu computador, você lembra efetivamente o que você está fazendo. E se essa questão vier a cair na prova, que tem probabilidade, porque tu está resolvendo uma questão da tua banca, você já vai sair na frente. Isso é o primeiro passo. Se for uma questão mais teórica, mais conceitual, por exemplo, o que é o Windows Vista, o que é memória BIOS, você vai fazendo o seu glossário, mas conforme a questão. Você vai colocando lá os conceitos, escrevendo num caderno, e vai no Google e anota o que é aquele conceito, para você ter ideia. O seu estudo é altamente proativo e você estuda aquilo que cai. Então, clica aqui embaixo, cadastre-se e receba essas provas, faça o seu download. Assim você estará dando um passo bem efetivo, bem focado para essa prova. Faz esse teste. E aí, se você, mesmo assim, que eu acho difícil, se mesmo assim você tiver dificuldade, aí sim você vai para um curso tentando visualizar com mais propriedade aquele assunto. Mas eu fiz isso e para mim deu muito certo, foi muito interessante, muito efetivo esse estudo que eu fiz para 2004. Tá ok, pessoal? Então nós vamos dar continuidade aqui à Lei 057, falando justamente da votação, pessoal. Então a gente está falando aqui da escolha, nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça. Já vimos rapidamente que o Procurador-Geral de Justiça é escolhido pelo governador.
tá ok? Existem certos critérios para ele participar dessa eleição. Ele tem que ser um promotor, ele tem que ser membro, ele tem que ser um promotor ou procurador de justiça, ele tem que ter mais de 35 anos de idade e tem que ter um interstício mínimo de 10 anos naquela comarca, naquela atividade, tá ok? Isso é regra básica para ele poder concorrer. Beleza, então os candidatos vão começar a votar, é isso que a gente vai estudar aqui. Nós vamos estudar, pessoal, basicamente o artigo 10º, inciso 13 da Lei 057. E aqui, gente, como é feita essa votação? Primeiro que existe uma comissão eleitoral, eu já falei para vocês. E o voto é secreto. O promotor não chega lá e diz, olha, eu vou votar no fulano, no ciclano, não. É secreto, ele vai lá, preenche a cédula, pode ser de papel ou eletrônica, a comissão que decide isso. Em regra, pessoal, as eleições que acontecem no Ministério Público é um método antigo ainda, é cédula de papel, voto a voto, e aí vai ser depositado na urna. Depois a comissão eleitoral, que vai virar uma junta apuradora, faz a coleta dos votos. Então, basicamente, ela é feita assim, escrutínio secreto e o voto depositado na urna, tá ok? Porque a comissão, ela decide assim, tá? Mas a comissão, ela pode decidir se o voto é eletrônico ou físico ali de urna e assim sucessivamente. Lembrando, pessoal, que a comissão eleitoral, ela que divulga o calendário eleitoral. Ok? Há um regulamento próprio para isso. Ela vai divulgar o calendário eleitoral e os outros atos decorrentes da eleição, inclusive como é que cada candidato deve fazer sua campanha. Vimos também anteriormente as condutas vedadas, tá ok? Vimos toda aquela que é muito importante também você voltar para lá e fazer essa revisão. Tem uma outra forma de voto, pessoal, que é o voto sobre o registro postal. Como é que funciona isso? Olha só, quando o promotor de justiça ele passa no concurso, ele vai assumir em uma determinada comarca, tá ok? Ele assume na comarca ali de primeira entrância. Primeira entrância é uma comarca bem longe da capital. Por exemplo, aqui no estado do Pará, que tem em torno de 144 municípios, salvo engano, né, eu posso depois ver esse número, mas são mais ou menos 144 municípios que nós temos aqui no estado do Pará. Então o promotor passou no concurso, ele vai para uma comarca de primeira entrância. E existe uma regra, pessoal, existe uma regra que está aqui na própria lei orgânica, que o promotor de justiça ele deve residir na comarca. Lembrando que o promotor ele cuida da saúde, educação, transporte, lazer, segurança e assim sucessivamente. Ele é o advogado da sociedade. Ele que defende a população. Interesse difuso, coletivo, individual homogêneo, defende a ordem jurídica, defende a república, a forma republicana, assim como nós vimos aqui nas primeiras aulas. Então ele tem que residir na comarca. Ora, mas ele é eleitor. Então imagine só, o candidato ele precisa participar do processo eleitoral, só que ele não está ali no edifício sede, que é o local da votação, né? A votação ela ocorre no edifício sede no horário de 8 às 16 horas. E aí como é que ele faz? Ele vai deixar de votar? Não, ele pode mandar o voto dele por carta, mediante o registro postal. É em qualquer hipótese? Não. Quais são as hipóteses? Quando está na comarca do interior, quando ele está em gozo de férias e quando ele está de licença, tá? Então o promotor de justiça ou o procurador, ele está de férias. O procurador, ele não vai estar no interior, porque ele exerce as suas atribuições na capital, tá ok? Licença também, pessoal. Ele está de licença por alguma razão. Está de licença para acompanhar o cônjuge em algum lugar. Tá? Tratamento de saúde e assim sucessivamente. Então, ele está gozando de licença prêmio. Vamos colocar esse exemplo. Licença prêmio. E aqui o que acontece? Ele pode, se ele estiver no exterior, mandar o seu voto pelo registro postal. Tá? Então, são essas hipóteses. Promotor de comarca do interior, se ele estiver em gozo de férias ou estiver de licença, ele pode fazer o voto dele pelo registro postal. Como é que funciona isso, pessoal? Poxa, eu não consigo visualizar, professor, como é que ocorre esse voto por registro postal. A lei, ela desce até em minúcias, falando disso daí. Então, são duas cartas. A primeira carta, uma carta maior, ele coloca o nome dele e assina. A carta que vai ficar dentro dessa maior, ela vai ser opaca no tamanho comercial e lá vai estar o voto dele, em quem ele quer votar. Esse voto, pessoal, tem que ser dado entrada no protocolo geral do Ministério Público até o encerramento da votação. Quando é que encerra? Que horas?
16 horas, tá ok? Então esse voto postal ele tem que dar entrada no protocolo. Foi recebido no protocolo, vai para a comissão eleitoral. E a comissão eleitoral, quando chegar a hora, o momento de fazer a apuração, ela vai tirar aquele voto de lá, da carta maior, tá ok? Tira o voto e vai fazer o cômputo desse voto para o candidato em quem o promotor de justiça, que está lá longe, ou o procurador, por exemplo, que esteja de licença, em gozo de férias, votou, tá ok, pessoal? Então existe essa possibilidade aqui de voto sobre o registro postal. Outra informação importante, pessoal, voto por procuração não é possível. Veja que são situações incompatíveis. Ele pode votar pelo registro postal, então ele não pode votar por procuração. Ah, mas eu quero participar, eu sou membro do Ministério Público, eu estou lá em Faro, não posso ir no dia, poxa, eu vou mandar uma procuração para um colega meu votar por mim. Não pode isso, não pode, não existe voto por procuração, tá ok? Não existe voto por procuração. Só aquele que está começando agora, procuração ele é um instrumento do contrato de mandato. O que é procuração? Eu nomeio alguém para fazer algo por mim. Eu sou o outorgante, o promotor de justiça, por exemplo, que quer votar, e existe um outorgado, que é alguém que vai votar por mim, que, repito, não pode, procuração não pode. Se o promotor quiser votar, ele tem que votar por registro postal, se ele não tiver lá no edifício sede no horário de 8 às 16 horas para votar. Tá ok, pessoal? Então, voto por procuração não pode. Terminou a votação, gente, o que vai acontecer? A comissão eleitoral ela se transforma em junta apuradora. Que horas termina a votação? 16 horas. E aí, o que vai fazer a comissão eleitoral? Ela vai fazer a contagem e a apuração dos votos. Tá ok? Ela inicia a contagem e a apuração dos votos. Então, nesse momento, a comissão eleitoral se torna junta apuradora. É nesse momento, pessoal, que os votos postais eles serão retirados da carta e serão computados para o candidato a quem ele foi, para quem votou. Pessoal, existem hipóteses em que a cédula será nula. Por exemplo, se o eleitor for votar, ele tem que indicar o seu candidato. Ele não pode rasurar a cédula. Ele não pode... Vamos imaginar que existam 4 candidatos concorrendo ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. 4 candidatos. Então, imaginemos que o eleitor vota nos 4, marca os 4 lá. Essa cédula eleitoral vai ser nula, porque ele escolheu de forma equivocada o seu candidato. Então, a lei ela vai trazer as hipóteses em que há nulidade da cédula eleitoral. Tá? Cada candidato, pessoal, pode fazer a fiscalização dos atos preparatórios da eleição, ele pode fazer a fiscalização da votação e a apuração. Ele vai estar lá, pessoal, o candidato vai estar lá. É um momento, imagine só, claro, todos os candidatos, a gente imagina que eles estarão no momento da votação. Só que eles não podem estar fazendo campanha, a comissão eleitoral vai regulamentar. Mas só o fato daquele candidato estar lá, o eleitor... ele tem a mesma oportunidade de visualizar todos os candidatos que devam estar lá. Isso deve ser aberto para todos. E aí, o fato dele estar lá, ele está fazendo o quê? Ele está praticamente, um processo de fiscalização da votação. Então, todos se controlam, tá? Ele fiscaliza a votação, ele fiscaliza a apuração. Imagine só, por exemplo, vamos supor que a comissão eleitoral regulamente que é proibido, terminantemente proibido, que o candidato no dia da votação, ele faça boca de urna, por exemplo. Boca de urna, ele começa a distribuir uns papeizinhos lá, alguma coisa, que não pode, pessoal. Inclusive, certas posturas que o candidato tiver, isso pode configurar até ato de probidade administrativa. E nós vimos ontem já, na aula anterior, que é terminantemente proibido, lá no artigo 10º, inciso 30, a linha G, que é proibido a utilização de outdoor, faixas, cartazes, trio elétricos, alto-falantes, não pode fazer isso. Então vamos supor que o candidato no dia da votação, ele perceba que tem um outro candidato fazendo isso. Então é uma forma dele fiscalizar, ele vai impugnar, ele vai fazer todos, ajuizar, representar, fazendo um recurso contra aquele candidato que de repente esteja desrespeitando as regras da eleição, tá? Mas aqui existe essa possibilidade dele fiscalizar. A
comissão eleitoral, pessoal, ela decide, tá? Durante a eleição, ela pratica atos decisórios. Ela vai decidir, por exemplo, essas representações do qual eu falei para vocês agora há pouco. Imaginemos esse mesmo exemplo. O candidato A percebe que o candidato B está praticamente com alto-falante falando as suas propostas. Não pode, isso é proibido. Então, o candidato que está se sentindo prejudicado, ele pode representar a comissão eleitoral denunciando essa irregularidade. Tá ok? E também, pessoal, a comissão eleitoral, ela decide o quê? Os atos preparatórios. Ela vai decidir o calendário eleitoral, a forma, por exemplo, que os votos irão ocorrer, qual é praticamente, se vai ser, vamos supor, a comissão eleitoral, eu falei para vocês que ela divulga o calendário eleitoral e a comissão eleitoral decide se vai ser voto em cédulas de papel ou voto eletrônico. Todas essas decisões, tudo que a comissão eleitoral ela decide, o candidato poderá interpor recurso com efeitos suspensivos no prazo de 2 dias, tá? Então vamos supor que o candidato ele se sinta prejudicado por alguma decisão da comissão eleitoral, tá ok? Então este candidato que se sinta prejudicado, ele tem legitimidade para apresentar um recurso, e esse recurso tem efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo, pessoal? O efeito suspensivo, ele acaba paralisando a decisão da comissão eleitoral. Ele paralisa, quando a comissão eleitoral decide, ela decidiu algo. Então, esta decisão da comissão eleitoral, ela tem efeitos imediatos. Ora, se ela decide algo, é porque isso vai ter efeito. Por exemplo, a comissão eleitoral decide que a votação será por cédula de papel. Então, qual é o efeito dessa decisão? Que os candidatos votem por cédula de papel. Vamos imaginar que um candidato não concorde com isso e apresente o recurso. Então, o fato de ter decidido que a cédula vai ser de papel, momentaneamente, episodicamente, essa decisão ela tem efeito suspensivo, ou seja, ela não vale momentaneamente. É como se não estivesse valendo até que o recurso seja decidido pelo Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 5 dias. Então, todas as decisões da comissão eleitoral, que ela praticar os atos preparatórios da votação e da apuração, elas são passíveis de recurso pelos candidatos. E quem decide é o Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 5 dias. Tá ok? Qual é o termo inicial? Quando é que começa a contar o prazo para interpor esse recurso? A data da eleição, tá ok? A data da eleição. Então, a eleição, por exemplo, vai ser amanhã. Então, começa a acontecer uma série de problemas. Um candidato está fazendo boca de urna para ali. Um outro candidato está distribuindo camisa. Tudo situações que não podem ocorrer. E aí, o que vai acontecer? A partir da data da eleição, que é o prazo inicial de 2 dias para a interposição de recurso pelo candidato que está se sentindo prejudicado. Então, o candidato apresentou um recurso com efeito suspensivo, denunciando aquela situação irregular, o Colégio de Procuradores de Justiça tem 5 dias para decidir todas as questões, tá ok? Essa decisão, pessoal, do Colégio de Procuradores de Justiça é uma decisão terminativa, administrativa terminativa, ou seja, ela é uma decisão que já não cabe nenhum tipo de recurso do Colégio de Procuradores de Justiça. Aquele que estiver sentindo preterido, só resta mesmo a via judicial, porque administrativamente acabou para aquele candidato que esteja se sentindo prejudicado por alguma situação qualquer que tenha ocorrido aqui na eleição, tá bom? É isso que diz aqui praticamente, tá? O artigo 10º, inciso 27. A decisão do Colégio de Procuradores de Justiça sobre recurso eleitoral é terminativa na esfera administrativa e insuscetível de reconsideração pelo mesmo colegiado. Tá ok, gente? Então isso é muito importante aqui. Proclamado, pessoal, o resultado, então vamos supor, a comissão eleitoral, que se torna junta apuradora, vai computar os votos. Proclamado o resultado, o Procurador-Geral de Justiça remete a lista tríplice ao governador, tá? Imediatamente, tá ok? Remeterá no primeiro dia, a lei fala, no primeiro dia útil, o Procurador-Geral de Justiça remeterá a lista tríplice ao governador do estado, tá ok? Lembra daquela lista tríplice que a gente falou?
Nós temos o processo de escolha do Procurador-Geral de Justiça, é um ato complexo, tá ok? Por que complexo, professor? Porque não é escolhido só e somente pela categoria. Existe o órgão do Ministério Público que escolhe o seu Procurador-Geral, os 3 mais votados vai para o governador e o governador escolhe quem ele quiser, inclusive menos votado, tá ok? Nós já temos algum precedente? Sim, o próprio Procurador-Geral atual, ele é um Procurador-Geral que não foi o mais votado. Não foi o mais votado pela categoria. O mais votado foi o candidato A, o candidato B foi o menos votado e o candidato C foi o menos votado desses 3. Então, quem o governador escolheu? O do meio. Tá, okay? O nosso atual Procurador-Geral de Justiça, não foi o candidato mais votado. Ah, mas isso é errado? Não, a lei prevê isso. A lei é um ato do governador, ele escolhe aquele candidato que melhor ele entender naquele momento. É praticamente um ato discricionário. Tá ok, pessoal? Então, lembrando só, ele remete no primeiro dia útil, proclamado o resultado, o Procurador-Geral remete a lista tríplice ao governador para escolha no primeiro dia útil seguinte ao término do prazo recursal, tá ok? A lista tríplice para a escolha. Aí, se houver empate, pode acontecer isso? Pode. Se houver empate, existem 3 critérios. O primeiro critério é o mais antigo da carreira do MP. Então, poxa, houve um empate dos candidatos ao cargo de Procurador-Geral. Como é que se resolve o primeiro critério? O mais antigo na carreira do MP. Se permanecer o empate, o segundo critério, o que tiver maior tempo de serviço. Se permanecer o empate, o mais idoso. Pessoal, isso cai. Isso aí cai. Por quê? Porque a banca adora esses prazozinhos assim. Eles adoram se perguntar isso. Porque não tem trabalho para ela. Você tem que decorar isso, e você errou, já errou, se acertou, acertou e pronto. Não tem um nível de entendimento muito grande. É decoreba isso. Então, isso é muito importante que você saiba, tá ok? Então a gente fecha esse bloco aqui. Só, pessoal, para a gente fechar esse bloco de aula de hoje, todos esses prazos que eu falei para vocês, prazo para recurso, prazo para decidir, esses prazos que nós vimos agora há pouco, esses prazos eles são contínuos. Então, como é que se conta esse prazo? Conforme o artigo 10, inciso 19. Vou até ler o conteúdo do inciso para ti. Ó. Os prazos previstos nos incisos anteriores são todos contínuos, peremptórios e preclusivos. São palavras até meio complexas, meio difíceis, por isso que eu até penso que isso daqui o teu examinador não vai cobrar. Mas para você entender, todos os prazos eles são contínuos. Então o candidato tem um prazo de 2 dias para apresentar recurso de qualquer intercorrência que ocorra na eleição. A partir de quando começa esse prazo? Se a eleição for na sexta-feira, o prazo de 2 dias começa correndo sábado, domingo. Eles são o quê? Contínuos. Peremptório. O que é peremptório? Se perder o prazo, acabou, não tem nada para o candidato. E preclusivos, ou seja, essa preclusão pode ser lógica, temporal ou consumativa. Então, preclusivo, se ele não interpor o recurso dentro do prazo previsto de 2 dias, há uma preclusão temporal. Tá ok, pessoal? Então, eles não se interrompem aos sábados, domingos e feriados e serão computados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. E para todos os efeitos deste artigo, o protocolo geral do Ministério Público funcionará diariamente no horário de 8 às 18, ressalvado e disposto no inciso 15, que é justamente o horário da eleição, que vai até às 16 horas. Então, o que está falando aqui o dispositivo? Todos os prazos são preclusivos, peremptórios e não se interrompem. Ok? O protocolo do Ministério Público, se o candidato quiser apresentar um recurso, mesmo no sábado e domingo, estará aberto, disponível lá para ele apresentar um eventual recurso. Tá ok? Esse é um artigo que eu reputo não muito destacado para a banca cobrar, o teu examinador cobrar no concurso, que são conceitos que vai te exigir até mesmo um nível de conhecimento maior em processo civil, né, com relação à contagem do prazo, quando ele fala lá, exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do vencimento. Isso é simples, pessoal. Na verdade, quem dá área é muito simples. Então, por exemplo, se o termo inicial, a data do prazo, a situação começa hoje, eu excluo o dia de hoje e começo a contar só amanhã. Tá, okay? Eu tenho um prazo de 2 dias. Quando é que eu fui
praticamente eu tive aquela lesão, aquele prejuízo e assim sucessivamente. Foi hoje? Então eu excluo o dia do começo, que começaria hoje, e incluo o dia do vencimento. Então, se hoje começa, eu excluo o dia de hoje, sábado, domingo, que são os 2 dias, o prazo de 2 dias que nós vimos anteriormente, que se esgotaria para apresentar recurso por qualquer intercorrência referente a essa eleição. Tranquilo, pessoal? Então a gente finaliza aqui esse bloco, tranquilo? Um grande abraço e até a próxima aula.